Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o livro O Céu e o Inferno dessa noite. Hoje é dia 13 de junho de 2019, uma quinta-feira, 20 horas na cidade de Jaú, 24 graus. Estamos transmitindo esse encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando o livro O Céu e o Inferno, o Futuro e o Nada, capítulo 1. Estamos no parágrafo 2, ou no segundo item, como queira. Segundo parágrafo. E a Renata Souza está conosco, está dando uma boa noite. Kardec diz o seguinte: acreditando que o fim de tudo é o nada, o homem concentra forçosamente todo o seu pensamento na vida presente. Esse trecho é interessantíssimo, parece que ele está falando voltado para os dias atuais. Com efeito, não seria lógico preocupar-se com o futuro que não se espera. Essa preocupação exclusiva com o presente o leva naturalmente a pensar em si antes de tudo. É, portanto, o mais poderoso estimulante do egoísmo, e a incredulidade é consequente consigo mesma quando chega a esta conclusão. Gozemos enquanto vivemos, gozemos o mais possível, desde que, após a morte, tudo está acabado. Gozemos logo, pois não sabemos quanto tempo isso vai durar. E também, quando chega a esta outra conclusão, bastante grave para a sociedade, gozemos de qualquer maneira, cada qual por si, que a felicidade neste mundo cabe sempre ao mais esperto. Entrou um jovem chamado Primo aqui também, que está desejando uma boa noite também a todos nós. Boa noite. Seja bem-vindo, viu? Prazer tê-lo conosco. Se o respeito humano consegue deter alguns, que freio poderia segurar aqueles que nada têm? Eles dizem que a lei humana só protege os mal intencionados e, por isso, aplicam todo o seu talento aos meios de fraudá-la. Se existe uma doutrina malsã e antissocial, é seguramente essa do nada, pois que rompe os verdadeiros laços da sociedade e da fraternidade, fundamentos das relações sociais. Item 3, o parágrafo 3. Suponhamos que, em alguma circunstância, todo um povo se convença de que, dentro de 8 dias, um mês ou um ano, ele será aniquilado. Que nenhum indivíduo sobreviverá, que não restará mais nenhum traço de cada um após a morte. O que faria esse povo durante esse tempo? Trabalharia para se melhorar, para se instruir, se esforçaria para viver? Respeitaria os direitos, os bens, a vida de seus semelhantes? Se submeteria às leis, a alguma autoridade, qualquer que seja, mesmo a mais legítima, a autoridade paterna? Haveria para ele qualquer espécie de dever? Seguramente não. Pois bem, isso não acontece para um povo que a doutrina do nada realiza isoladamente a cada dia. Se as consequências não são tão desastrosas, como poderiam ser? Primeiro, porque na maior parte dos incrédulos há uma fanfarrice de que há mais fanfarrice do que verdadeira incredulidade, mais dúvida do que convicção, e porque eles são mais temerosos do nada do que podem parecer.
O epíteto de espírito forte alenta-lhes o amor próprio. Em segundo lugar, os verdadeiros incrédulos constituem uma ínfima minoria, que sofrem a contragosto a pressão da opinião contrária e são contidos pelas forças sociais. Mas que a verdadeira incredulidade se torne um dia a opinião da maioria e a sociedade estará em dissolução. É ao que leva a propagação da doutrina do niilismo. Niilismo é o nada, né? Seria a ideia do nada, em resumo, em síntese, né? E aqui, no segundo parágrafo, essa nota de Kardec, ele diz o seguinte: um jovem de 18 anos sofria de uma doença cardíaca que foi declarada incurável. O veredito da ciência havia sido: pode morrer dentro de 8 dias ou de 2 anos, mas não passará disso. O jovem ficou sabendo e logo abandonou todo o estudo e se entregou aos excessos de toda a espécie. Quando lhe mostravam quanto essa vida era perniciosa para a sua situação, ele respondia: que me importa, desde que só tenho 2 anos de vida? De que me valeria cansar a mente? Gozo o tempo que me resta e quero me divertir até o fim. Eis a consequência lógica do niilismo. Mas, se esse jovem fosse espírita, poderia responder, abre aspas, a morte só destruirá o meu corpo, que abandonarei como uma roupa usada, mas meu espírito continuará a viver. Eu serei, numa vida futura, o que fizer de mim, mesmo nessa vida. Nada do que tenha adquirido em qualidades morais e intelectuais se perderá. A Juliana acabou de entrar. Bem-vindo, viu, filha? Está desejando também uma boa noite a todos. Porque isso representa uma conquista para o meu adiantamento. Toda a imperfeição do que o meu velho livrado, de que meu velho livrado, será um passo no caminho da felicidade. Minha ventura ou minha desgraça futura depende da utilização de minha existência presente. É, pois, de meu interesse aproveitar o pouco tempo que me resta, evitando tudo o que pudesse diminuir as minhas forças. Qual dessas duas doutrinas será preferível? Pergunta Kardec. Não tem dúvida, né? A primeira é extremamente perniciosa, né? E a segunda, extremamente benéfica à sociedade. E ele segue dizendo: seja quais forem as consequências, se o niilismo fosse uma doutrina verdadeira, teríamos de aceitá-la, e não seriam sistemas contrários, nem a ideia do mal que pudesse produzir, que poderiam eliminá-lo. Ora, não se pode negar que o ceticismo, a dúvida, a indiferença ganham terreno cada dia, apesar dos esforços da religião em contrário. Isso é positivo. Se a religião é impotente contra a incredulidade, é que lhe falta alguma coisa para combatê-la, de tal maneira que, se ela se mobilizasse, em pouco tempo estaria inevitavelmente superada. Falei mobilizasse? É imobilizasse, acho que eu li errado, né? Que, se ela se imobilizasse, em pouco tempo estaria inevitavelmente superada. O que lhe falta nesse século de positivismo, onde se quer compreender para crer, é a sanção das doutrinas pelos fatos positivos. E é também a concordância de algumas doutrinas com os dados positivos da ciência. Se ela diz branco e os fatos dizem negro, temos forçosamente de optar entre a evidência e a fé cega. E é nisso que as religiões estão se perdendo, naturalmente. É nisso que as religiões estão perdendo cada vez mais campo entre as pessoas que pensam, as pessoas que estudam, as pessoas que frequentam o banco escolar. Não tem lógica. Né? Não bate com a ciência. Quando não bate com a ciência, a pessoa acaba dando preferência para a ciência, claro, é evidente.
né? A ciência prova. A religião, ela já é subjetiva, a fé já é uma coisa subjetiva. Ainda se não tem lógica, se não tem qualidade para atingir a inteligência das pessoas, fica cada vez mais longe da ciência mesmo. Aqui tem um rodapé do número 3, que é uma nota do tradutor, do professor José Herculano Pires, que diz o seguinte: muitos esforços se fazem, ainda hoje, particularmente no campo da cibernética e do estruturalismo, para demonstrar que o homem não tem liberdade. O Espiritismo é, por excelência, a doutrina da liberdade e da responsabilidade individuais. Mas o conceito de liberdade no Espiritismo não é absoluto, e não é mesmo. A lei de causa e consequência, ela está restrita à evolução do espírito, à progressão dos espíritos. Maior o progresso, maior a liberdade. Menor o progresso, mais restrita essa liberdade. Não tem a dúvida. A liberdade humana é condicionada pelas condições corporais. Ele está falando aqui da parte física, eu falei da parte espiritual. Entre aspas, hereditariedade, constituição e etc. Pelo meio físico, pelas características raciais, pela cultura e pelas normas sociais e morais, bem como pela constituição psíquica de cada indivíduo, e pelo determinismo do seu passado espiritual, do seu karma. Karma, que o tradutor está usando aí, não é uma palavra espírita, é uma palavra que vem do hinduísmo, e não tem nada a ver com a doutrina espírita. A doutrina espírita não adota a ideia do karma. Dentro de todas essas limitações, entretanto, subsiste a capacidade de optar e escolher, de agir segundo a vontade. Essa capacidade permite mesmo à criatura abrandar ou romper alguma das limitações que lhe são impostas, até mesmo pelo plano kármico, onde a lei do amor lhe serve de instrumento para remover ou atenuar consequências nefastas. Assim, o determinismo está na faticidade, conjunto de condições com que o homem apareceu feito no mundo. E a liberdade, o livre-arbítrio, está na ipsiceidade, na individualização e na essência do ser, condicionado pela forma. É bom lembrar que não estamos no absoluto, mas no relativo, e que neste não existe liberdade, onde não houver condições para que ela se exerça. Para melhor compreensão do problema, ler O Ser e a Serenidade, de José Herculano Pires, edição Nosso Lar, nota do tradutor. Item 4. Em face desta situação, o Espiritismo vem opor um dique à invenção da incredulidade, servindo-se não somente da razão e da perspectiva dos perigos a que ele arrasta, mas também dos fatos materiais, ao permitir que se toque com o dedo e se veja com o olho a alma e a vida futura. Cada qual é livre, sem dúvida, no tocante à crença, podendo crer em alguma coisa ou não crer em nada. Mas o que se procura fazer prevalecer nos espíritos das massas, e sobretudo na juventude, a negação do futuro, apoiando-se na autoridade, seu saber e na ascendência da sua posição. Semeiam na sociedade os germes da perturbação e da dissolução, incorrendo numa grande responsabilidade. A outra doutrina, item 5, a outra doutrina que se defende da acusação de materialista, porque admite a existência de um princípio inteligente além da matéria, é a doutrina da absorção do todo universal. Segundo essa doutrina, cada indivíduo absorve, ao nascer, uma parcela do princípio que lhe dá a vida, constituindo a sua alma, a sua inteligência e os seus sentimentos. Com a morte, essa alma retorna ao elemento comum e se perde no infinito como uma gota d'água no oceano. Essa doutrina é, sem dúvida, um passo adiante em relação ao puro materialismo, pois admite alguma coisa, enquanto o outro não admite nada. Mas as consequências de ambas são exatamente as mesmas. Que o homem seja mergulhado no nada ou no reservatório comum é a mesma coisa. Se no primeiro caso ele é transformado em nada, no segundo perde a sua individualidade, o que equivale a perder a sua existência. As relações sociais são igualmente rompidas. O essencial para o homem
é a conservação do seu eu. Sem isso, que lhe importa ser ou não ser, o futuro para ele não existe. Num e no outro caso, e a vida presente é a única coisa que lhe interessa e o preocupa. Do ponto de vista das consequências morais, essas duas doutrinas são perniciosas, igualmente desesperadoras. Item 6. Além disso, pode-se dizer que essa doutrina, pode fazer a essa doutrina a seguinte objeção: todas as gotas d'água de um oceano se assemelham e têm as mesmas propriedades, como partes que são de um mesmo todo. Porque as almas, se foram tiradas de um grande oceano da inteligência universal, se assemelham tão pouco, se assemelham tão pouco entre si. Uma pergunta lógica, né? Uma afirmação como essa. Né? Se todo mundo é igual, tem as mesmas características, por que são tão diferentes entre si? Como explicar a presença do gênio ao lado do idiota? Um cara são, inteligente pra caramba, e outro completamente abilolado, né? Onde é que está a inteligência do todo nessa história? As mais sublimes virtudes, junto aos vícios mais ignóbeis, a bondade, a doçura, a mansidão, ao lado da maldade, da crueldade, da barbárie. Como as partes de um todo homogêneo podem ser diferentes umas das outras? Poderão dizer que é a educação que as modifica. Mas, então, de onde procedem as qualidades inatas, as inteligências precoces, os bons e os maus instintos, que dependem de qualquer educação e frequentemente não estão em harmonia com o meio em que as criaturas se desenvolvem? Senhor Luiz, essa que ele está falando é aquele panteísmo, né? Sim, é semelhante ao panteísmo. Nas religiões atuais, qual tem essa linha assim, raciocínio? Olha, eu não sei se alguma é panteísta, viu? Não sei, não desconheço. Das que eu conheço, das que eu conheço, nenhuma. Existe... Indiana, Bárbaras, por exemplo, tem isso? Existe, dentro das religiões indianas, existem aqueles que admitem que o espírito pode encarnar nos animais, né? Mas não tem a ver com o panteísmo, é diferente do panteísmo. Né? Mas na época de Kardec, eu não sei, pode ser que exista, não tem tanto maluco por aí, viu? Tem tanto maluco por aí que não é difícil encontrar alguém que alimente esse tipo de ideia, viu? O cara fica criando sistema, né? Fica criando sistema na cabeça, né? Entendeu? Admite um ser inteligente, um ser supremo inteligente, e acha que todo mundo sai daquela inteligência. Por isso que nós temos inteligência, porque a gente absorve um pouco daquela inteligência ao encarnar. E ao desencarnar, essa inteligência volta para o todo. Quer dizer, você perde sua individualidade. É a mesma coisa que deixar de existir. Não, é a mesma coisa? Não. É exatamente a mesma coisa que deixar de existir. Uma vez que você perde a sua individualidade, onde fica todo o seu trabalho, todo o seu empenho para adquirir inteligência, para se comportar bem, para ter uma vida correta, digna, por ser um bom pai, um bom trabalhador, um bom marido? Onde fica tudo isso? O seu mérito ou o seu desmérito? Ou o seu demérito, não vai ter nenhuma coisa nem outra. Né? Então não tem sentido, né? O que dá sentido à vida é a individualidade e a imortalidade. A imortalidade rompe com tudo isso aqui, né? E a individualidade também. Então, uma vez que eu vou seguir, eu vou ter que responder por tudo, ou responder ou ser beneficiado por tudo aquilo que eu fiz. Né? É a única coisa que dá sentido. Porque o que ele falou aqui atrás, no item 4, onde ele começa no item 4, ali que nós começamos a estudar, é exatamente isso que a maioria das pessoas vivem no mundo. Cada um por si. Quem pode mais chora menos. É isso que as pessoas vivem. Né? A maioria pensa assim, né? Dane-se o outro. Não estou nem aí. A dor dele não é minha dor. Se a bomba está estourando no quintal dele, é problema dele. Não estão nem aí com o negócio, não. É onde entra justamente esse pensamento, essa ideia do nada depois da morte. Né? E se a pessoa começa a alimentar a ideia contrária, ela vai pensar o oposto disso. Nós temos a ver com tudo.
bem do meu irmão é meu bem, a felicidade dele é a minha felicidade. O outro ele pode dar um jeitinho meio em cima da hora e pede perdão. Mas aí entra outros princípios e outras crenças que é completamente diferente de quem acha que a morte é o nada. E mesmo quem acredita na salvação, sabe que tem que agir bem para poder merecer um lugar bom. Ele sabe que depois da morte algo vai sobreviver, que é o oposto da ideia do niilismo. Né? No niilismo nada sobrevive, né? Simplesmente desaparece tudo com o corpo. Né? Então nada, não adianta você fazer coisa boa, porque você não vai ganhar nada com isso, e se você fizer coisa ruim não vai ter penalidade também, então vamos que vamos colocar coisa para frente. Né? Se eu puder roubar, enganar, matar, corromper... Provavelmente, vamos pegar um caso do Brasil, pessoal político, pessoal do governo que age dessa forma, provavelmente. Não, tá? Também está prejudicando tantas pessoas. E a espírita, a ideia do Criador, ela é vaga no nosso mundo. Ela é muito vaga, ela está ligada muito a preconceito e a ideias equivocadas. Então, há pessoas que não questionam a existência de Deus, mas também não praticam nada que possa favorecê-las em relação a isso. Tá? Ou seja, eu não quero saber o que vai acontecer depois, me interessa agora. Ela não questiona se há ou não depois. Uma vez que ela fala, não quero saber o que vai acontecer agora, é porque talvez no pensamento dela vagueia a ideia da sobrevivência da alma. Né? Mas ela não quer nem saber, ela é inconsequente. Então, embora tenha frequentado o banco escolar, tenha diploma, tenha posição social, tenha influência na sociedade, não está nem com nada não quer nem saber. O negócio dela é o bem material e o resto é o resto. Se ela tiver os bens materiais, para ela está tudo certo. Né? E não é erro nenhum nesse tipo de experiência. Né? Só o espírito vai ter consequências que vão lhe trazer bastante desconforto. Ele vai ter que passar por uma experiência onde ele vai reaver, ele vai questionar esse tipo de posicionamento e vai pensar nisso e tomar. Avaliei mal. Minha avaliação foi inconsequente. Entendeu? Não é isso. A realidade não é essa. Porque quando desencarna, ele sobrevive, pois ele se defronta com a realidade. E se defrontando com a realidade, pô, e aí? Tudo que eu pensava era uma grande besteira. Os bens materiais eram um grande nada, não significa absolutamente nada. O que vale aqui é tudo que eu fiz de bom e tudo que eu fiz de mal. É isso que conta, que a moeda é essa. E aí ele vai ser a grande decepção da vida dele, né? A grande decepção. Não sei, filha, não sei quem é essa pessoa, não. Nem pelo nome eu identifiquei, viu, filha? Não sei quem é, não. A Juliana perguntou quem é essa pessoa que está escrevendo aí, mas eu não sei, não, tá bem? Ele continua dizendo, a educação, não há dúvida, modifica as qualidades intelectuais e morais da alma. Mas, nesse ponto, outra dificuldade se apresenta. Quem deu à alma a educação que a fez progredir? Ele está falando da alma antes de encarnar, né? E chega aqui com diferença de qualidade da inteligência, com diferença da qualidade da capacidade, das aptidões e tal. Quem deu isso aí, velho? São todas iguais? Quem ensinou? Porque o posicionamento aqui do niilista é de que todos pertencem para o grande todo, e essa diferença que existe entre os seres depende da educação recebida. Aqui, depois de encarnado. Né? Mas explica como é que essas diferenças de aptidão se apresentam aqui na Terra e de onde elas provêm. Quem ensinou isso para o espírito? Se a educação é que muda a pessoa? Se a educação é que muda a alma? Não tem explicação. Então você resolve a questão parcialmente, não no todo. Né? E quando você resolve uma parte da questão, você não solucionou a questão. Né? Outras almas que, por sua origem comum, não devem ser mais adiantadas. Por outro lado, a alma voltando ao todo universal de que sairá, pode haver progredido durante a vida,
leva a ele um elemento de perfeição, de onde se segue que todo o ser, de que esse todo deve ser profundamente modificado e melhorado com o tempo. Como se explica que dele saiam, incessantemente almas ignorantes e perversas? O cara melhora, ele faz parte do grande todo, ele melhora, encarna, melhora esse grande todo. Mas se o grande todo está melhorado, por que saem almas estúpidas de lá? Não tem sentido. Quer dizer, isto aqui tem o nome de filosofia, né? Esse tipo de reflexão tem o nome de filosofia. Reflete com qualidade e não se chega à resposta lógica. O objetivo da filosofia é nos ensinar a pensar com qualidade. Né? Então, o cara faz questionamento. Pô, peraí, mas se isso é assim, por que assim é assado? Aí não se chega na resposta. Dá para entender por que Kardec aceitou tudo aquilo que os espíritos superiores disse? Não acho fundamento. Não encontra a lógica. Porque o objetivo do homem é encontrar lógica em tudo aquilo que ele faz. Por exemplo, é muito comum na vida, no cotidiano, no dia a dia. Vamos fazer tal coisa? Não, fazer não, isso não tem lógica. A gente fala isso sem perceber muito a qualidade, o valor dessa palavra. Mas o valor dessa palavra é muito profundo. Porque para nós, as coisas têm que ter lógica, tem que ter uma razão de ser. Né? Eu levanto todo dia para trabalhar. Por quê? Porque a lógica da vida me mostra que, se eu trabalhar, eu vou ter condições de suprir as minhas necessidades e as necessidades da minha família. Quem não faz é insano. Hã? Quem não faz isso é insano. Não tem lógica. Né? Fala assim, mas o fulano é inteligente pra caramba, por que ele passa necessidade? Não tem lógica uma coisa dessa. Não é verdade? Não é assim que a gente raciocina? Então, a filosofia faz com a gente exatamente isso. Nos ensina a pensar com qualidade. Por exemplo, eu vou falar uma coisa aqui que para muitos que estão pela internet pode parecer uma coisa agressiva, né? Grotesca. Mas não é. Está lá, em muitos casos lá. Deus é fiel. Por que ele deixou de ter amante? Não é verdade? Não é uma questão de lógica? A gente não pode pensar em Deus como alguém que tenha ou não fidelidade. Ele é o ser supremo. Não tem lógica nenhuma, não tem sentido. Apequenando, dizendo que ele é fiel, estão tornando Deus um homem pequeno. O que ele não é. Ainda mais, é fiel com ele, pode ser que o outro não seja. Que não seja fiel. Exatamente. Ele é fiel para mim. Quer dizer, eu troco com ele, ele me dá tudo que eu quero. Então, essas reflexões de Kardec nos levam a complementá-las com as respostas de que isto não tem sentido, não tem lógica. Esse tipo de doutrina do niilismo, né, do nada, não tem lógica nenhuma, e do todo também, né, mesmo que não seja um niilista, que seja uma pessoa adepta de que nós saímos de um todo inteligente e voltamos para esse todo inteligente, não tem sentido nenhum. Não dá para acreditar nesse tipo de coisa, ou para levar em consideração, até porque não tem o menor sentido. Item 7. Nessa doutrina, a fonte universal da inteligência que produz as almas humanas é independente da divindade. Não se trata, pois, do panteísmo. A doutrina panteísta, propriamente dita, difere dela ao considerar o princípio universal da vida e da inteligência como integrando a divindade. Assim, Deus é, ao mesmo tempo, espírito e matéria. Todos os seres, todos os corpos da natureza constituem a divindade, da qual representam as moléculas e demais elementos componentes. Deus é o conjunto de todas as inteligências reunidas. Cada indivíduo, sendo uma parte do todo, é em si mesmo Deus. Nenhum ser superior e independente comanda o conjunto. O universo é uma imensa república sem presidente, onde todos e cada um é o seu próprio chefe, com poder
absoluta. O panteísmo é tão grotesco quanto, é tão absurdo quanto, né? Todo mundo seria um pedacinho de Deus. Então, sem lógica quanto. E não há a menor necessidade disso, né? Não há a menor necessidade. O espírito, ele progride, ele evolui, né? Porque ele tem um atributo fundamental chamado inteligência. Aí sim, nós somos individualizações desse elemento geral chamado elemento espiritual. Aí sim, aí dá certo, né? Elemento inteligente do universo, ou elemento espiritual, como queira. Aí dá certo, aí tudo bem, aí vale. Mas caso contrário, não tem sentido, né? Item 8. Podemos opor numerosas objeções a esses sistemas. As principais são as seguintes. Não se podendo conceber a divindade sem perfeições infinitas, pergunta-se, como um todo perfeito pode ser formado de parcelas tão imperfeitas que necessitam de progredir? Cada parcela estando submetida à lei do progresso, disso resulta que o próprio Deus deve progredir, e se ele progride sem cessar, deve ter sido muito imperfeito na origem dos tempos. Portanto, ele perde um de seus atributos e não é Deus. Deus é a perfeição total, né? Como um ser imperfeito, formado de vontades e ideias tão divergentes, pode conceber as leis harmônicas tão admiráveis de unidade, de sabedoria e de previdência que regem o universo? Não teriam origem nele, teriam origem em um outro lugar qualquer, menos esse Deus aí, concebido pelo panteísmo, né? Menos nesse. Se todas as almas são parcelas da divindade, todas concorreram para a criação das leis da natureza. Como se explica que elas mesmas protestem continuamente contra essas leis, que são a sua própria obra? Uma teoria só pode ser aceita como verdadeira sob a condição de satisfazer a razão e explicar todos os fenômenos que abrange. Se um fato puder desmenti-la, é que ela não possui a verdade absoluta. É uma reflexão, é um raciocínio tão lógico, né, que não deixa margem para nenhuma interpelação, esse raciocínio de Kardec, né? Não deixa margem para você entender de maneira dupla, né? Não deixa razão para se entender de forma ambígua aquilo que ele está expondo aqui. É claro e lógico. Item 9. Do ponto de vista moral, as consequências são também inteiramente ilógicas. A princípio temos, para as almas, como no sistema precedente, a absorção num todo e a perda da individualidade. Se admitirmos, segundo a opinião de alguns panteístas, que elas conservem a sua individualidade, Deus não terá mais uma vontade única, pois será um composto de miríades de vontades divergentes. Depois, sendo cada alma parte integrante da divindade, nenhuma será dominada por um poder superior. Em consequência, não haverá nenhuma responsabilidade individual pelos atos bons ou maus, como nenhum interesse em fazer o bem, podendo fazer impunemente o mal, desde que ela é o soberano senhor de si mesmo. Parágrafo de número 10. Além desses sistemas não satisfazerem a razão nem as aspirações do homem, apresentam-se, como se vê, cheios de dificuldade insuperáveis, de maneira que são incapazes de resolver todas as questões de fato que levantamos. O homem tem, portanto, 3 alternativas: o nada, a absorção ou a individualidade da alma antes e após a morte. É a esta última crença que a lógica nos leva invencivelmente. É ela
também, que constitui o fundo de todas as religiões desde que o mundo existe. E é verdade mesmo. Se a gente analisar o princípio de cada uma delas, é isto que as religiões nos levam. Mesmo aquelas mais infantis, ingênuas, pueris. Mesmo as mais pueris. Por exemplo, no mundo egípcio, por exemplo, antigamente, o faraó era enterrado, era sepultado naquelas pirâmides lá e tal, porque a gente conhece principais, né? Queops, Khefre e Miquerinos, né? Que são as três principais, né? Mas existem centenas de pirâmides, pequenas, maiores, médias e tal, existe um monte, né? Então, os caras eram sepultados junto com os seus servos, para que ele tivesse quem servisse ele, quem desse banho, quem arrumasse, quem perfumasse, quem penteasse o cabelo. Tal era a ideia da sobrevivência da alma e da perpetuidade da alma, ou seja, da imortalidade. E enterraram com seus bens, porque se supunha que ele, no mundo dos mortos, fosse ter necessidade de bens materiais para poder comprar aquilo que ele precisasse, comida, etc. E os servos não eram nada. Não, eles eram servos. Acontece o seguinte, olha. É como se eles não tivessem alma. Não, mas nessa época que eu estou falando, na época do Egito antigo que eu estou falando, a pirâmide social, esse pessoal estava na base da pirâmide. Não tinha expressividade social nenhuma. Olha, isso lá nos primórdios da humanidade, lá atrás. Imagina no tempo da escravatura, no Brasil e no mundo, em que a igreja afirmava que negro não tinha alma. Podia escravizar, matar, fazer o que quisesse. Então, quer dizer, a gente fica assustado porque os caras tratavam os servos da maneira que a gente está falando, e esquece que o escravo era tratado pior ainda. E aqui, ó, no século XVIII, século XVII, século XVIII. Hã? Não esqueça, não. Não, mas a gente muitas vezes não raciocina a esse respeito, não pensa a esse respeito. E o homem tem a ideia atrasada de que alguns foram concebidos, criados para servir mesmo. A igreja dizia, em alguns séculos atrás, que pobre era pobre mesmo, que Deus criou assim, e pobre foi criado para servir o rico. Você escuta bastante falar, quem mandou aquela princesa Isabel assinar aquela carta? Tem que falar mesmo. Branco falando. Quer dizer, imagine você alguém que fala, alguém que prega a doutrina de que nós temos que ser bons, compreensivos, amáveis, respeitarmos uns aos outros, e dizer que o pobre foi criado para servir rico mesmo. E o pobre é menos que o rico. Se a nossa igualdade perante Deus é o bem que você faz e não o serviço que você presta, ou a posição social que você tem. Né? Absurdo total. Mas por quê? Interessava politicamente, socialmente, economicamente. Né? Os interesses eram materiais. Então se cria teorias, né, em cima das coisas que ensinaram Jesus, em cima da moral de Jesus, para beneficiar uma situação temporária, tirar proveito de uma situação temporária. Quer dizer, a moral de Jesus foi totalmente subvertida. Ela está sendo resgatada aqui, ó. É aqui que a moral de Jesus está sendo resgatada, na obra dos Espíritos. Totalmente resgatada. Somos todos iguais, rigorosamente iguais. Posição social, bens, títulos, nada disso muda, difere um homem do outro. O rei pode reencarnar como vassalo, o doutor pode reencarnar como pedreiro, como qualquer outra pessoa que tenha pouca expressividade social, mas do ponto de vista espiritual são todos iguais. A mulher pode reencarnar como homem e vice-versa. Então, no judio da mulher, porque você pode reencarnar como mulher e ter um marido tão ruim como você foi. Ou seja, você iguala. Somos todos espíritos. E esqueça o fato de ser deste ou daquele sexo, de ter esta ou aquela cor de pele, ou de ter esta ou aquela posição social. Não importa. Somos todos rigorosamente iguais. Então, a moral de Jesus está sendo resgatada aqui. Porque você pegar o Evangelho de Jesus e ler à luz da doutrina espírita, você vai ver que era exatamente isso que ele pregava.
Exatamente isso, não era outra coisa, só que com as palavras da época, cara. Né? Mas as religiões subverteram, né? Distorceram. Parece que eles se juntaram com a política para manipular as pessoas. Mas, claro, é isso mesmo, é isso mesmo. Quando foi criado o catolicismo nasceu de uma necessidade política. Política. Se a gente quiser saber o que é política, dê o deserto do Saara para o político administrar e saber o que acontece. Acaba com areia e neva durante o dia. Pode ter certeza. Isso é político. Agora, você pega um político criando uma religião, quem que vira? Não pode dar boa coisa. Porque ele vai fazer de tudo para se beneficiar daquilo. Ele é um materialista, pô. É um cara que está pensando no bem coletivo. Por isso que existe o político e existe o estadista. O estadista é aquele que gere o Estado pensando no coletivo. São coisas completamente independentes. O político... Hã? Isso não reencarnado. Não entendi? Isso não reencarnado ainda. Nós temos alguns exemplos na humanidade, sim. Nós temos alguns exemplos. Está tentando aí, né? Está tentando fazer, né? Não é fácil. Mas a gente percebe que esse nosso presidente que está aí, o pensamento dele é o coletivo. Não é o individual. Entendeu? De qualquer maneira, o que caracteriza o estadista é esse pensamento. Entendeu? O que ele faz em função das circunstâncias, das ferramentas que ele possui. Agora, você pega aí, George Washington, nos Estados Unidos. Entendeu? Você pega, tem vários exemplos, né? Tem vários exemplos. Pega no tempo da Segunda Guerra Mundial, se não fosse aqueles grandes dirigentes da França, os dirigentes dos Estados Unidos, os dirigentes dos países aliados, né? Exceto o Stalin, né? Porque Stalin era um genocida, né? Mas exceto esse, todos eles eram grandes estadistas. Pega lá o Sir Winston Churchill, que não era o primeiro-ministro, mas foi o pensador da Segunda Grande Guerra, um estadista, entendeu? Cometeu erros na juventude, né? Mandou a Inglaterra invadir um determinado local por um estreito, todo mundo falando para ele, nós vamos ser bombardeados lá. Nós vamos afundar todos os nossos navios, nós vamos pular que lá vai dar certo. E entraram por lá e afundaram todos os navios. Ele ficou no ostracismo durante 10, 15, 20 anos. Ele ficou completamente isolado. Depois, na Segunda Grande Guerra, na Segunda Grande Guerra já era um cara maduro, né? Entendeu? Mas era um cara prepotente, era um cara orgulhoso, vaidoso, prepotente. Depois ele percebeu o erro, né? Caiu no ostracismo, se isolou e foi estudar os erros dele para poder ser uma pessoa melhor. E deu no que deu. A Segunda Grande Guerra foi uma das cabeças pensantes da Segunda Grande Guerra e que venceu a Segunda Grande Guerra. Foi um dos que venceram a Segunda Grande Guerra. Né? Então, tem sim, tem exemplo no nosso mundo, tem sim. Né? Eu peguei não sei se vocês viram, só para complementar esse exemplo que estou dando, que você falou que no Brasil não tem sim. O Bolsonaro fez um discurso na Fiesp, terça-feira, né? Se não me engano, segunda ou terça-feira, não sei se vocês viram. Né? Ele falou assim, eu quero fazer, vocês é que têm que dizer para nós, do governo, o que eu tenho que fazer. Não é o governo que tem que dizer o que vocês têm que fazer. Eu quero governar para o meu país. Eu estou satisfeitíssimo com o que eu ganho. O que ele quer dizer com isso? Não é verdade? Um cara que pensa assim, não é um cara que, não é um desses que nós estamos habituados a ver. Não é. Mas vamos lá. Tocando o enterro, ou melhor, o estudo, nós estamos no item 11, se não me falha a memória. Deve ser a lógica. Ah, tá. No segundo parágrafo, né? Item 10, segundo parágrafo é: se a lógica nos leva à individualidade da alma, nos leva também a outra consequência, a de que a sorte de cada alma deve depender de suas qualidades, a sorte que leia-se estado, condição, situação, depois da morte, né? De cada alma deve depender das suas qualidades pessoais, pois seria irracional admitir que a alma atrasada do selvagem e a do homem perverso estivessem no mesmo nível que a do homem de bem e do sábio. Segundo a justiça, as almas devem ter
a responsabilidade dos seus atos. Mas para que sejam responsáveis, é necessário que sejam livres para escolher entre o bem e o mal. Se o livre-arbítrio, o livre-arbítrio haverá fatalidade, e com esta, a alma não poderia ter responsabilidade. O que Kardec está falando é exatamente aquilo que os espíritos ensinam, né? Tem que haver liberdade de escolha para o homem. Porque, embora ele sofra influência do meio, influência social, influência da família, influência dos meios de comunicação, influência dos espíritos, a última decisão é sempre a dele. Ele envereda pelo caminho por livre e espontânea vontade, independentemente de qualquer influência. Então, ele tem que responder por aquela decisão, seja ela boa ou má. Aí está o livre-arbítrio, né? A gente começa a decidir com mais qualidade, quanto mais desenvolve intelectual e moralmente. Essa é a diferença, né? Então, por isso que os espíritos ensinam o quê? O Criador julga segundo a intenção. Porque quando não há muita qualidade na decisão, pode não ter havido a intenção. Então, ele é julgado com menos responsabilidade, com menos rigor, né? No julgamento das leis divinas, né? Mas quanto mais conhecimento, maior a responsabilidade e maior o rigor da lei em cima daquele que tem mais conhecimento. Porque ele tem condição de decidir melhor, né? Ele tem condição de avaliar melhor e decidir pelo melhor caminho. Item 11. Todas as religiões admitem igualmente o princípio do destino feliz ou infeliz das almas após a morte. Ou seja, das penas ou dos gozos futuros, que se resumem na doutrina do céu e do inferno, que encontramos por toda parte. Mas no que elas diferem essencialmente é quanto à natureza das penas e dos gozos, e sobretudo quanto às condições que podem levar as almas a merecerem umas e outros. Daí resultam os pontos de fé contraditórios que deram origem aos diferentes cultos e os deveres particulares impostos por todos eles para reverenciar a Deus, por meio dos quais se pode ganhar o céu e escapar ao inferno. Parágrafo 12º. Todas as religiões deviam estar em sua origem em relação com o grau de adiantamento moral e intelectual do homem. Estes, ainda muito materiais para compreender o valor das coisas, puramente espirituais, fizeram consistir a maioria dos deveres religiosos na prática de fórmulas exteriores. O que vocês lembram quando vocês leem uma afirmação como essa? Quem vocês lembram? Olha a afirmação, vou ler de novo. Estes, os religiosos de antigamente, ou as religiões de antigamente, ainda muito materiais para compreender o valor das coisas puramente espirituais, fizeram consistir a maioria dos deveres religiosos na prática de fórmulas exteriores. Quem que vocês lembram? Quem se debateu, se degladiou com essa ideia inúmeras vezes? Ninguém arrisca? Fórmulas exteriores. Culto. Oferenda. Fala, Orlando, sem medo de ser feliz. Fala. Sim, a Igreja Católica, ela prega isso como necessidade, mas eu digo, quem se degladiou contra essa ideia? A Igreja Católica prega isso. Eu falei agora mesmo que o Jesus de Nazaré está sendo resgatado aqui. Não é isso? Quem pregava contra isso não era Jesus? Ele não está descendo lá, não sei da onde, para Jericó, né? E o cara pergunta o que ele devia fazer para estar bem com Deus. E ele estava indo na igreja, lá no templo, fazer a oferenda. O que ele falou? Se você tem alguma coisa contra o irmão, larga a oferenda aqui, vai lá, primeiro se reconcilia com ele, depois você vai e faz a oferenda. Ou seja, o que ele está dizendo? Antes do culto exterior, cultua o espírito, cultua o bem.
Não é? As leis naturais. Hã? As leis naturais. Exatamente, é isso aqui, é isso que... Por isso que eu estou falando aqui, a doutrina espírita resgata aquilo que, a moral que Jesus pregou, né? Resgata isso, porque é exatamente isso que ele está fazendo aqui. Durante algum tempo, essas formas satisfizeram a razão. Mais tarde, esclarecendo-se, os seus espíritos sentiram o vazio dessas formas. E como a religião não mais os satisfizesse, eles a abandonam e se tornam filósofos. 13º parágrafo. Se a religião, a princípio, apropriada aos conhecimentos limitados do homem, tivesse sempre seguido o desenvolvimento progressivo do espírito humano, não haveria incrédulos, porque a necessidade de crer está na própria natureza do homem. E ele sempre crerá, desde que lhe deem o alimento espiritual, em harmonia com as exigências intelectuais. Quer dizer, não adianta você subverter a ordem das coisas. O homem é um ser inteligente. Não queira alimentá-lo com baboseira, com mentira. Não queira alimentá-lo com isso, porque pode servir por algum tempo, mas não vai servir para sempre. Enquanto que você, o atingindo na inteligência, aquilo vai servir para ele, para hoje, para amanhã, para daqui 50 anos, para daqui 100 anos, 1000 anos, tá, vai. Só vai dar certo quando estiver dando certo as coisas. Começou a dar errado. Começou a dar errado, ele sai fora. É o pai daquele cantor que morreu. Não acredito mais em Deus, pô, eu rezava todo dia para Deus proteger meu filho morreu, capotou lá com o carro, se arrebentou, morreu, não acredito mais. Não é? Então estava servindo para ele esse tipo de crença até o filho morrer. Ele acreditava em Deus, ele não sabia de Deus. Não é? Saber de Deus não serve para nada. Está dando certo também? Então agora já voltou à teoria antiga. Mas realmente crer em Deus não serve para nada. A gente tem que ter confiança restrita, independente daquilo que aconteça na nossa vida. Independentemente. Pode estar o mundo, pode estar caindo do nosso lado. Seja feita a tua vontade. Não depende da gente. Quando depende da gente, não. A gente põe escora, né? Arruma, calça, não é isso? Faz broca para a parede não cair e tal. Mas se não depender da gente, pô, pode cair. Não estou nem aí, vou morrer, mas não vai acontecer nada comigo, eu vou perder o corpo daí. Não mudou nada. Esse é o posicionamento daquele que tem confiança no Criador, não daquele que crê. Né? Ele quer saber de onde vem e para onde vai. Se lhe mostram algo que não corresponde às suas aspirações, nem à ideia que ele faz de Deus, nem aos dados positivos que a ciência lhe fornece, se além disso lhe impõe para atingir a Deus condições que a sua razão considere inúteis e repele a tudo, ele repele a tudo. Então, o materialismo e o panteísmo lhe parecem mais racionais, porque nele se discute e raciocina. E, embora o raciocínio seja falso, ele prefere raciocinar falso ao ser impedido de fazê-lo. Por que Kardec está afirmando isso? Porque a religião não ensina a pensar. A religião ensina a crer e não a pensar. E o homem não quer crer, pô, ele quer pensar. Ele é um ser pensante. Estão me impedindo de fazer aquilo que eu faço, independentemente de qualquer situação na minha vida. Eu posso estar numa cama, entrevado com câncer, em câncer final, não é? Câncer de última escala, terminal, que eu vou estar pensando. Ele afirma que a forma que as religiões pregam, elas fazem o homem ser materialista. Ao invés de seguir não é que faz o homem ser materialista. O que as religiões pregam não é isso, mas leva, conduz o homem a isso. Conduz o homem a isso. Eu conversando um dia com uma pessoa, até advogado, ele falou assim para mim: eu não acredito em Deus. Não, tá bom, por que você não acredita em Deus? Ah, não, se Deus quer que as religiões pregam, desse Deus também sou ateu. Evidente. Um Deus que você precisa agradar a ele. O cara tem humor, é mais humano do que eu e mais errado do que eu, você junto? Desse Deus também sou ateu. Desse Deus eu sou ateu de carteirinha. Eu sou espírita. Espiritismo não tem nada a ver com isso. Esse Deus que você conheceu aí, você esquece.
Espiritismo apresenta um Deus justo, misericordioso, bom. É um outro cara, não estamos falando de outro cara, não é esse Deus judaico, não, esse antropomórfico aí que você conheceu, não. Não tem nada a ver, desse também sou ateu. Você entende por quê? Leva o cara começa a pensar, ele começa a falar, pô, peraí, pô, fica dando milho pra bode, rapaz. Os caras são ricos em Roma pra caramba, tem muita grana lá, os nossos pilastros estão revestidos de ouro. É tudo que eles não precisam de dinheiro, eles querem cada vez mais. Eu vou ficar dando milho para esses caras, milho para bode? Não, eu vou procurar outra coisa. Eu tive uma pessoa, ele é um pastor de Carneiros. Marcando a de cerca, ele é de vizinho, ele passou. Um verdadeiro pastor mesmo, né? Esse é o verdadeiro. Né? Mas ele não faz aquela função, né? Isso é muito simples, tá? E aí ele vai a assuntos diversos, ou que era alguém para falar uma coisa, né? Eu achei que ele ficou bem assim, ele foi no assunto geral, de política, falou assim, é bem assim, Deus falhou. Não, ele não deu conta. Dessa forma. Não deu conta, ele falou, uma coisa desandou, ele não deu conta disso aqui, ele abandonou, né? Bem assim. Pois Deus, assim, um ponto que ele falhou E do ponto de vista dele está certo. Que apresentaram um Deus para ele que é incompetente. E esse que apresentaram para ele. Incompetente. Não tem competência nenhuma. Não é? Porque você apresenta. Mas ele não conseguiu resolver, porque você apresenta um Deus para o cara que resolve, ele privilegia ou pune individualmente. E esse Deus não existe, pô. Esse cara não existe. Deus não pune. Deus nem perdoa nem condena. Ele não está na criação, ele criou leis. Dá condição para cada um. Exatamente. Cada... Fazer concordo. Agora, quem falou? Não, Deus. Não. E nem houve falha, são experiências. É o ponto de vista, a maneira de analisar que está equivocado. Certo, mas o ponto de vista. Não tá bom porque não atingiu o que ele queria, né? Na realidade também é outro equívoco. Porque se a gente analisar a sociedade de hoje, ela é muito superior em moral e inteligência que as anteriores. Apesar, às vezes depende do ponto de vista de cada um. Quando a gente faz uma análise, tem que fazer análise do todo. Você não pode fazer análise superficial da situação individual do sujeito. Tem que fazer uma análise da sociedade, de modo geral. Né? Falando isso, eu acho que, comparando com a sociedade de hoje, 40 anos atrás, eu acho que moralmente, hoje ela está mais avançada. Muito melhor, muito melhor, sem dúvida. Sem dúvida. Falar, tempo tinha mais respeito, o idoso, mais respeito. Não, mas aí é local. Aí é local. Os princípios que nós tínhamos quando éramos jovens, que nós temos uma mais, eles então, mas é que está. Não só de violência, mas impunham respeito. O pai e a mãe impunham respeito porque não trazia revista pornográfica para dentro de casa, filme pornográfico, não assinava canal de pornografia, não tinha amante fora de casa, não é? Então, quando você pedia a bênção para o pai e para a mãe, você sabia que estava pedindo a bênção para o pai e para a mãe. Ele tirava da boca para alimentar o filho, quando era um pai e uma mãe, realmente, não é? Então, esses valores do conservadorismo foram perdidos. É isso que está tentando se resgatar agora. Porque, independentemente da ideia tacanha das pessoas entenderem que conservadorismo é atraso, é mentira. Conservadorismo é a conservação do clássico. O clássico é aquilo que é bom, que é verdadeiro, que é um valor eterno, que é um valor que não perene, que não muda. Esse é o clássico. Esse é o conservador. O conservador não é o cara atrasado. O conservador é o cara que defende o clássico, defende aquilo que é bom, defende aquilo que constrói a sociedade. O que constrói uma sociedade, se não os valores morais? Se você não tiver valores morais, você não tem uma sociedade constituída, uma sociedade sólida, porque não há respeito. É isso que nós perdemos, mas aí é uma análise local. Quem faz essa análise, faz a análise do ponto de vista do Brasil. Não é isso? Nós, de forma, e mais particularmente do sul-sudeste. Se pegar no norte, as pessoas ainda pedem a bênção para o avô, para a avó, para o pai, para a mãe.
Norte e Nordeste, né? Ainda há um conservadorismo nesse aspecto, entendeu? Então é isso que precisa ser resgatado, né? Mas você não resgata isso ensinando para as crianças que ela não tem sexo, que não tem gênero. O modernismo tem que ser melhor, mas Não é porque abre mão da moral, abre mão da boa conduta moral. A boa conduta moral é preservativo desse tipo de comportamento. Eu pedi a bênção para meu pai e para minha mãe, até eles morreram, eu tinha 50 e tantos anos de idade, eu não me arrependo nunca, pelo contrário, eu pediria até hoje. Abraçaria, beijaria, honraria meu pai e minha mãe, que foram pais e mães, embora fossem pessoas humildes, né? Operários, mas foram pessoas honradíssimas. É esse o valor que não se dá hoje, né? Porque hoje em dia, o que tem valor? Tem valor o ter, o possuir. A quantidade de zero que está à direita no número da conta do cara. É isso que é, né? As pessoas acabam pregando isso, né? Então, o que é bom é ter uma Ferrari, ter uma mansão, tá? Esse tipo de visão, que é a visão tacanha, a visão errada. Eu acho que isso aí vai ter um fim que eles vão ver que vão se tornar melhor ainda. Sim, certamente. Esse tipo de comportamento... Ele vai ter eles vão ver que sim, não vai ter bom. Exatamente, olha... Vocês vão até onde vai chegar. Analisa, Orlando, até o último governo eleito no Brasil, as pessoas não se manifestavam a respeito disso. Coletivamente, não. Havia manifestações isoladas. Não é isso? Um deputado, um senador, uma pessoa do povo e tal. Quando houve a campanha do último presidente, houve uma manifestação coletiva nesse sentido. Então, o que prova que a maioria quer isso. A maioria preza pelo bem, preza pelo bom comportamento, preza pelo comportamento moral adequado. Isso é a maioria. Então, a maioria é boa. A maioria quer coisas boas, a maioria quer o respeito, a maioria quer os valores morais integrados na sociedade, compondo a sociedade, compondo a educação, compondo o comportamento. Parece que a maioria estava tímida, né? Com medo. Não tinha voz. Não. Se ela falasse, alguém ia... A nossa parece isso ainda. A nossa geração, talvez não tenha tanto a sua, mas a minha, com certeza, foi educada a não falar de política. Eu era jovem, eu tinha 18 anos, em 1970, no auge do militarismo. Falava de política e ia preso. Então eu fui educado, meu pai falava assim, ó, boca fechada não entra mosquito. A gente foi educado para não falar de política. E a gente sabe que quando você não discute política nem religião, os bandidos tomam conta do poder e os falsos pastores continuam pregando. Essa é a realidade. Hoje a gente sabe disso, né? Então, essa discussão do bem, da moral, do bom comportamento, do conservadorismo, do clássico na sociedade, ela veio à tona agora por quê? Porque a maioria quer isso e hoje é permitido discutir. Não é? Isso prova que a moral, ela melhorou muito. Hoje em dia, o respeito à mulher, o respeito ao animal, o respeito à criança é muito mais presente na sociedade, é muito mais defendido pelo coletivo, pela coletividade do que antigamente. Exatamente, evidente. Isso significa que a inteligência também melhorou. Não é? Então, a lei é de progresso, progressão dos espíritos. Essa é uma lei natural, que a gente chama de evolução, mas Kardec não chamou de evolução. Chamou lei de progressão dos espíritos. Né? Isso é uma lei, não regride, não retrograda. O espírito avança cada vez mais. E a sociedade avança coletivamente. Por isso que muitas vezes é imperceptível esse avanço se você não fizer uma análise do todo, do coletivo. Faz uma análise do todo do coletivo, você vai ver como as pessoas criticam vigorosamente o mau comportamento. E não só aqui no Brasil, em todos os lugares, no mundo inteiro. É claro que, já falar, mas tem gente que é altamente intelectualizada, mora num país de primeiro mundo, tem uma educação primorosa e defende o mal. Aí, nós, espíritas, a maioria não tem essa resposta, mas nós temos.
Estamos num mundo de expiação e provas, onde encarnam espíritos de mal, de uma moral baixa, onde o comportamento moral não tem nada a ver com o comportamento intelectual. Essa é a resposta lógica, essa é a resposta que realmente responde a razão pela qual o comportamento é esse. Não é? E isso é verdadeiro. O cara tem muita intelectualidade, mas moralidade zero. Por isso que a gente vê no mundo essas aberrações, essa gente degolando criança viva, cortando o pênis da criança, como o caso daquelas duas infelizes em Brasília, ou nos arredores de Brasília. Não tem a lei da reencarnação, não dá para explicar nada. Nada, você não explica nada, absolutamente nada. Né? Vamos acabar com esse trecho aqui para a gente poder encerrar a nossa aula, que já passou do horário. Aqui tem o rodapé de número 4, que é uma nota do tradutor, que diz: o materialismo e a descrença são flores de estufa, criações artificiais da fase de desenvolvimento cultural. Nessas fases, o desequilíbrio entre as estruturas religiosas que vêm do passado e as exigências da evolução cultural provoca a defecção religiosa. Por isso, os ateus e materialistas constituem sempre minorias. Essas minorias correspondem ao número de pessoas que puderam acompanhar a evolução cultural. A massa da população permanece apegada às fórmulas religiosas tradicionais, mas, na proporção em que a cultura se divulga, a descrença e o materialismo florescem. Kardec colocou o problema numa síntese admirável, como se vê na parte grifada no período acima. E ele Kardec complementa: mas se lhe apresentarem um futuro em condições lógicas, digno de tudo da grandeza, da justiça e da bondade de Deus, ele abandonará o materialismo e o panteísmo, dos quais sente o vazio em seu próprio íntimo, que só havia aceitado na falta de coisa melhor. O Espiritismo lhe oferece o melhor, e é por isso que se vê acolhido ansiosamente por todos os que se atormentam com a incerteza pungente da dúvida, não encontrando nas crenças e nas filosofias vulgares aquilo que procuram. Ele tem a seu favor a lógica do raciocínio e a prova dos fatos. É por isso que inutilmente tem sido combatido. Perfeita, né? A análise de Kardec é perfeita, né? Já passou muito do horário, a gente vai deixar esse item 14 para a próxima aula, senão vai passar muito, ou vocês querem que acabe? Acaba? Tudo bem para você? Então vamos lá. Item 14, o parágrafo de número 14. O homem tem convicção instintiva do futuro, mas não tendo até então nenhuma base certa para a sua definição, criou pela imaginação os sistemas que o levaram à diversidade das crenças. A doutrina espírita sobre o futuro, não sendo obra de imaginação concebida de maneira engenhosa, mas sim o resultado da observação dos fatos materiais que hoje ocorrem aos nossos olhos, ligará, como já está fazendo atualmente, as opiniões divergentes ou incertas e conduzirá, pouco a pouco, pela própria força das circunstâncias, a crença a uma unidade baseada na incerteza e não mais na hipótese. Realizada a unificação no tocante ao destino das almas, será este o primeiro ponto de aproximação dos diferentes cultos, um passo considerável para a tolerância religiosa, a princípio, e mais tarde para a fusão. Aqui tem um rodapé de número 5, nota do tradutor, que diz assim: foi necessário mais de um século para que esta previsão de Kardec, não profética, mas formulada em termos da moderna futurologia, começasse a realizar-se. O atual ecumenismo, que significativamente deixa de lado o espiritismo, é um passo, apesar das dificuldades que o entravam, para a futura fusão do pensamento religioso na Terra. Nos mundos superiores, segundo informam os espíritos mais elevados, os cultos religiosos se fundem em uma forma única, simplificada e racional. As tentativas de criação de teorias ecléticas e de construção de templos comuns para diversas religiões de nosso tempo são os sinais da evolução religiosa do planeta.
Em nosso país, chegou-se a propor no Congresso Nacional a transformação da Catedral de Brasília num templo destinado a todas as religiões. A proposta foi apresentada pelo deputado Campos Vergal, de São Paulo, que é espírita, mas não teve o devido andamento. Essa afirmação aqui da prática de religião no mundo espiritual, isso aqui é nota do tradutor, é a opinião dele, viu? Não tem nada disso na doutrina espírita, negócio de prática religiosa no mundo espiritual, coisa nenhuma. Isso é ideia do homem aqui. Deixa eu ver quem é quem faz aqui os rodapés. A tradução, 60 notas de rodapé, José Herculano Pires. É do professor essa nota, mas eu me reservo o direito de discordar inteiramente disso. Vamos anotar aqui a data de hoje. Hoje é dia 13 de 6 de 2019, para nós retomarmos na próxima aula. Não recomendo a ninguém que faça o mesmo que eu estou fazendo, mas eu discordo. Eu discordo desse negócio de prática religiosa no mundo espiritual. Quando é que os espíritos falaram isso? Que espírito superior falou isso? Eu conheço a obra de Kardec, eu nunca li nada a respeito disso. Então, para mim, isto não, que nem falava o padre Quevedo, não existe. Estou famoso, padre. Hã? Estou famoso. Ficou. Morreu ele? Já desencarnou há uns meses atrás aí, né? Dizem que ele era a reencarnação do jesuíta lá, o cara que... doutor Queimada. O maior inquisidor, né? O maior dos inquisidores. Diz que era a reencarnação do cara. Também não sei se é verdade, não, mas dizem que é. Alguma pergunta? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Boa noite. Alô? Tudo bem? Tudo bem. Está pensando na pizza de logo mais? Não. Eu estava pensando que aquele que a gente foi na Floresta do Celestino, ele fez a tradução... Severino Celestino da Silva. Isso. Ele fez a tradução da Bíblia, né? Ele diz que fala muito do espiritismo ali, né? Isso meu marido ouvindo, né? Eu vou até ouvir a Bíblia traduzida por ele. E ele se diz espírita. Mas vai, não termina. O que você me falou. Ele fala do espiritismo, mas ele começa a falar de um bravo. Na realidade, ele é um religioso. O Severino, ele tem uma forte influência da religião. Forte. Ele é um religioso de carteirinha. Tá? Uma capacidade, uma sumidade intelectual, fez um trabalho, prestou um serviço relevante à tradução, a transliteração e a tradução fiel, né, daquilo que está escrito na Bíblia e tal, que esclarece muita coisa, né, que estava mal traduzida, foi traduzida de forma equivocada, ou tendenciosa, ou por má fé, ou por ignorância, acho mais por má fé do que por ignorância, e prestou um serviço muito grande. Mas o Severino, embora tenha um conhecimento muito grande nesse aspecto, ele é um religioso de carteirinha. Eu tenho a obra dele. Esse baseia nas obras de Chico, será? É isso? Provavelmente. Ele não tem o conhecimento profundo de Kardec. Ele não tem o conhecimento profundo de Kardec. Ele não fala no umbral, né? Como a maioria dos espíritos. Como a maioria dos espíritos, não tem um conhecimento profundo. Ele é uma sumidade no trabalho dele. Sumidade. Ele dá palestra para evangélico. Sim. Evangélico, católico, um monte de gente protestante vai nas palestras dele, entendeu? E ele dá palestra em nome da doutrina espírita, viu? Como espírita, tá? Mas as palestras dele são fundamentadas no trabalho dele, de tradução rigorosamente fiel àquilo que está escrito nos originais, entendeu? E isso é muito importante, porque ele desvendou coisas, traduções que estavam totalmente distorcidas. A punição, que a terceira ou quarta geração seria punida por causa do pai. Ele explica tudo. Lembra que está lá na Bíblia essa afirmação? Ele esclareceu isso perfeitamente. Que o homem não nasce das águas e do Espírito,
nas águas, como todo mundo, no líquido amniótico. Então, o trabalho dele foi relevante, muito relevante. Esclarece muito. É importantíssimo, entendeu? Esclarece muito. Só que a base dele é uma base religiosa. E o espiritismo está contaminado por isso, pela religião e pela mística, pelo esoterismo. Esse é o problema dos espíritas que não estudam a doutrina espírita. Entendeu? Você pode associar tudo isso como conhecimento, mas sem sair da base que é Kardec. Se sair da base, você se perde. Se você aceita uma baboseira qualquer como umbral, né? Se você, por exemplo, não for na etimologia da palavra, o que significa umbral? Ninguém faz isso. E se você pegar um dicionário e falar, ver o que é umbral, é o resto da porta. Aquela parte do chão da porta. A soleira? É a soleira da porta. Entendeu? Umbra significa escuro. Umbra. Né? De onde vem a palavra umbral. Mas, para o português, umbral é o resto da porta, é o resto do chão, o resto da porta, soleira. Não tem significado nenhum. Isso é teoria religiosa, que vem lá da antiguidade e tal, entendeu? Que não tem nada a ver com a doutrina espírita. É pensamento de um espírito. Por isso que Kardec chama a atenção para a necessidade do espírita ter o conhecimento sobre o método que ele usou para escrever o espiritismo, para dar foro de verdade aquilo que tem valor capital dentro da doutrina espírita. Tem valor muito importante dentro da doutrina espírita, que é o controle universal do ensinamento dos espíritos. O controle universal é fundamental. Sem aquilo, o espiritismo não teria o valor e a segurança que passa para nós, a garantia da segurança que passa a nós. Porque a gente poderia sugerir o seguinte: pô, isso pode ser coisa da cabeça de Kardec. Pode ser coisa da cabeça dele, e aí? Ele mesmo fala que em muitas circunstâncias ele pensava de uma maneira a respeito de um determinado assunto, escrevendo o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo. O Espírito começa a fazer barulho, chamar a atenção dele, bater na parede, entendeu? Pô, por quê? No dia seguinte, na reunião da Sociedade Parisiense, eu pergunto por quê? Não, você estava escrevendo coisa errada, aquilo que você escreveu não é assim, assado. Então o trabalho é dos espíritos. E ele, pela qualidade do seu trabalho, pela seriedade do seu trabalho, ele mostra isso claramente. Que ele se baseou nessa ferramenta importantíssima, né? Que é esse controle universal do ensinamento dos espíritos. Então, o que o espírito comunicava na França, lá em Paris, lá na sociedade, tinha valor pessoal. Era a opinião de um espírito, seja ele quem for. São Luís deu uma comunicação nesse sentido, assim, a respeito de tal assunto de importância capital, assim. Como estava lá, ele se reservava o direito de reservar aquilo, porque veio de uma fonte importante, mas reservava aquilo para a posteridade. Se aquilo fosse confirmado aqui no Brasil, na Alemanha, na Suíça, na Holanda, na Bélgica, lá no Canadá, nos Estados Unidos e tal, aí veio várias comunicações de vários lugares diferentes, por vários médiuns e vários espíritos diferentes, aí sim aquilo tinha realmente valor, porque a coincidência, não é, valorizava aquilo que realmente tinha sido ensinado, né? Ou seja, um ensinamento com valor importante, com importância capital, foi dado na França e em vários lugares do mundo ao mesmo tempo. Ou seja, ninguém tem o privilégio de saber mais do que o outro, ou o privilégio de receber exclusivamente o ensinamento, porque ele é melhor que os outros, ou coisa assim. Entendeu? Então, esse tipo de segurança que Kardec traz para nós, que Kardec demonstra para nós, onde a gente pode se apegar e dizer assim, não, a gente pode estar seguro de que se houve erro, não houve, eu penso assim, eu encaro assim a doutrina espírita, se houve erro, não houve por dolo. Não houve por má fé, entendeu? Como há nas outras, a gente sabe, né, para citar. Muito bem, vamos encerrar então? Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, ele que é o nosso mestre, é o nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida,
fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para discutirmos as questões propostas pelo livro O Céu e o Inferno dessa noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e, desta forma, dignificar a vida. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos coragem, a coragem necessária para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.